Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Jornal Diário dos Campos e pelo portal DC+. Na tarde de ontem, a Universidade Estadual de Ponta Grossa publicou o seu boletim mensal que aponta o aumento no preço dos produtos básicos de Ponta Grossa, aqueles que compõem a cesta básica. O resultado foi que os 33 produtos básicos passaram a custar R$ 663 aqui na cidade, um valor que é 26,5% maior do que a gente tinha no início do ano, lá em janeiro. Para falar um pouquinho sobre esse aumento de preços, o que mais subiu, quais são as tendências e o porquê desse encarecimento, a gente está hoje aqui com o professor Alexandre Roberto Lages, que é mestre em Economia e pertence ao Núcleo de Economia Regional e Políticas Públicas da UEPG, o NEREP. Bom dia, professor. Obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço o convite. Então, começando a falar um pouquinho aí desse aumento de preços, né? A gente vê que teve um aumento muito grande durante o ano, enquanto que em janeiro ali, esses 33 produtos básicos custavam R$ 524,12, de acordo com o estudo feito por vocês, hoje está R$ 663. É um aumento aí de quase R$ 140, né, no bolso do consumidor. Quais que foram os principais fatores, quais que foram os principais produtos que aumentaram nesse período? Bom, o que dá para dizer em relação a esse aumento é que ele é histórico. Desde o início do levantamento nosso, né, de preços, já lá em 1996, nunca aconteceu um ano em que os preços subiram tanto quanto esse que a gente passou. Então é um fato realmente bem fora da curva, né? Então nós estamos num ano atípico em todos os aspectos. Né? Se você pensar a economia como um todo, você vê todos os indicadores fora do que a gente esperava para qualquer ano, né? Qualquer ano em que fosse possível prever. Né? Então você veja, vários fatores influenciaram nesse aumento. É evidente que a pandemia foi o principal deles porque desajustou toda a economia. Né? Você vê um aumento muito forte do dólar nesse período, né? Então o dólar ele aumentou muito e permaneceu alto, então você não vê uma queda, você vê pontualmente uma redução, mas não vê uma redução significativa que possa dar um alívio, principalmente em produtos da cesta básica. Né? Você vê outros fatores também, que a mídia já discutiu muito, a questão também de você ter um acesso maior a uma demanda maior por causa do subsídio do governo, né? Para nos ajudar a passar por essa fase. Isso também contribui, porque você está mexendo na relação entre oferta e demanda. Você tem uma mudança também no hábito, né, das famílias que passaram a consumir produtos de alimentação, principalmente, de forma diferente do que vinha acontecendo. Saindo, né, da refeição fora de casa, muitos se voltando para a refeição dentro de casa. Isso você tem um impacto grande no varejo, né? Porque é uma demanda maior, com o subsídio do governo. Então você também tem um desajuste ali em relação à oferta e demanda. E você também, junto desse quadro todo, se já não bastasse tudo isso, você tem essa demanda internacional por alimentos. É histórico, sempre teve, o Brasil sempre foi referência mundial, né? Na exportação de alimentos, mas a gente percebe que teve, por problemas pontuais em alguns países, houve um aumento e uma corrida muito grande pelos produtos brasileiros. Né? Você vê o caso aí da soja, né? do óleo, do arroz, que impactaram muito esses últimos meses no bolso do consumidor. E como eles têm um peso também muito grande na cesta básica, refletiu nesses aumentos que você está mencionando. Quando a gente fala em dólar, em cotação de dólar, muitas pessoas pensam apenas no dólar de turismo, né? Naquele dólar para fazer viagens ao exterior. Mas a verdade é que a cotação do dólar, ela influencia todos os dias da nossa vida, justamente no preço dos alimentos, né? Sim, e você também tem a questão de contratos. Então o dólar serve para muita coisa, né? Ela é um indexador forte aí dentro da economia. Na questão da cesta básica, propriamente dita, você tem vários produtos que dependem, tem insumos que são importados
e que compõem essa alimentação. O caso da farinha é um bom exemplo, né? A farinha de trigo, o Brasil não é autossuficiente, então ele depende muito da importação desse tipo de produto. Com o dólar alto, você aumenta muito o custo desse insumo, né? Para compor alguns itens. Aí você vê o caso da própria farinha, do macarrão, do pão, né? Então são produtos aí que sofrem a influência externa mais rapidamente. Você vê também a questão da inflação de custo, no caso aí do frango, né? A ração importada, você aumentou com o dólar, vai impactar no preço do frango, os ovos. Então você tem vários produtos da cesta básica que dependem desse cenário internacional e o dólar regula tudo isso, né? O professor comentou que a universidade faz esse estudo aí há cerca de 24 anos e esse é um aumento histórico, né? Nunca houve um ano que teve um aumento tão grande no preço dos produtos. Uhum. A gente sabe também que esse ano a cotação do dólar bateu recorde aqui no país, né? A gente teve aí valores que se aproximaram de R$6, considerando a primeira cotação do ano e a última de novembro, o aumento foi de 24,6%, quase o mesmo aumento aí do preço dos produtos básicos. Isso mostra também a questão da oferta e da demanda, não só nos produtos internos para o consumidor, mas para o produtor, né? Por que ele vai vender o seu produto em real, sendo que ele pode vender em dólar a um preço bem mais alto? Perfeito. A relação do dólar com a oferta e demanda interna é quase que direta. Você tem aí um delay, lógico, se você tem uma queda muito acentuada no dólar, o exportador às vezes não deixa de exportar por causa disso, porque ele tem um mercado conquistado que ele demorou para conquistar, né? Mas esse efeito contrário, às vezes tem uma relação até mais rápida, porque o aumento do dólar faz com que aconteça isso. É mais interessante para o produtor, para o vendedor, receber em dólar do que em real. Então, as exportações acabam se beneficiando muito. Há um tempo atrás, a economia, quando o dólar estava mais ou menos preso lá em R$1,70, o pessoal nem lembra muito disso, então o que acontecia? Os outros fatores econômicos estavam muito favoráveis, você tinha uma commodity bem valorizada internacionalmente, você tinha um excesso de liquidez, muito dinheiro circulando no mundo, né? O Brasil pegou carona nessa época, aí a gente se beneficiou muito, mas você tinha um dólar muito fraco aqui dentro do Brasil. 1,70. Por quê? Porque vinha muito investidor externo trazendo moeda para cá. Nessa época, as exportações eram pior, e agora você vê o contrário. Você vê a questão da exportação no outro lado da situação, onde você prefere exportar do que vender internamente. Isso que você disse funciona muito bem. Então, o que vai acontecer? A oferta vai ser destinada para fora, vai ter menos produto para vender internamente, né? Então, você tem um impacto disso nos preços, e você também tem um impacto nos preços quando você importa. Então, dos dois lados, piora às vezes para o consumidor interno. Você destina a produção para fora, diminui a quantidade, e você também paga mais caro no insumo para vender internamente. Então, a tendência é impactar na inflação, né? Só lembrando, tanto é um dos fatores que seguraram a inflação, né, depois do plano lá do FHC, do plano real, foi justamente a situação do dólar. Você manter lá aquela paridade 1 para 1 no começo do plano foi essencial para segurar os preços, porque aí você tinha mais competitividade, tinha mais produção interna e você conseguia atrair e comprar produto mais barato de fora. Então tem essa inflação, segurou muito bem a inflação, né? E agora a gente está vendo o oposto. A gente sabe que o dólar bateu recorde nesse ano, a cotação do dólar foi a mais alta da história, mas também esse valor vem diminuindo, ainda que aos poucos, ainda patinando, mas está diminuindo. Considerando essa queda na cotação do dólar, a gente pode ter uma tendência de queda no preço dos alimentos também, dos produtos básicos que compõem aí as compras do mês de todos os brasileiros? Como eu disse, ele é uma das partes do problema, né? Então é lógico que você vai ter essa redução, né? Se você tem uma redução no custo, você consegue repassar para o preço final para o consumidor. O varejo, ele está segurando muito o preço do atacado, porque o atacado, se você pegar os índices de inflação do atacado, ele vem muito maior do que o próprio varejo. Embora a gente tenha sentido isso muito na alimentação, que é o que mais puxa a inflação hoje, não foi repassado muito do custo para o consumidor final, justamente para não suportar esse aumento. Então você veja, existe já um custo grande que o atacado, que o varejo absorveu e o atacado está tentando repassar.
Então, quando você só fala em dólar, você tem uma parte do problema. É evidente que vai melhorar a situação, mas você ainda tem a questão principalmente aqui dentro dessa visão, né? A questão da pandemia, né? A questão da demanda, a questão da exportação que você vai ter ainda, independente do dólar um pouco menor, porque a demanda internacional é muito grande, né? Então, a produção está complicada e a demanda favorável e o dólar é um dos fatores só. De acordo com um estudo que é assinado pelo professor, no último mês aí, o grupo de produtos que teve maior aumento foi justamente o de alimentação em geral, né, que aumentou 3,82% aí em um mês. E a gente vê que isso vem acontecendo todos os meses, não só pelos estudos, mas na prática também. Quem faz as compras sabe, né, que cada vez que você vai ao mercado parece que você acaba gastando um pouco mais. Por que esses produtos da alimentação têm ficado mais caros durante esse ano, comparado aos outros tipos de produtos? O que chamou muita atenção, ficou muito tempo na mídia aí, né, é a questão do arroz e do óleo. Você veja, o óleo, né, muito exportado, o Brasil é referência internacional na exportação, né, então a demanda da China pressiona muito, o Brasil é muito dependente desse mercado. O arroz, a mesma coisa, então você veja, o arroz representa 99% da cesta básica do consumo, né, quer dizer, melhor explicando, 99% dos consumidores pontagrossenses consomem arroz. Então o arroz tem um peso muito grande, o óleo está muito próximo disso. Então esses produtos não têm não tem um histórico de aumentar tanto assim. Então quando você aumenta o arroz, por exemplo, o que você vai trocar, né? O que você vai consumir no lugar do óleo? Então são produtos que realmente trazem esse peso maior para a alimentação. E o que se esperava é que houvesse um ajuste mais para o final do ano, pelo menos um pouco. Está tendo esse ajuste, não está subindo tanto. Mas como você já subiu bastante em vários meses e ainda continua subindo, mesmo que em menor proporção, somando isso no ano vai dar esses valores que você está citando aí, com a alimentação realmente pesando. Na questão dos industrializados, ali que você vê higiene e limpeza, esse histórico não corre com tanta ênfase. Por quê? Porque são produtos industrializados e é muito mais inelástico, vamos dizer assim, é muito mais difícil ter um aumento no curto prazo desses produtos industrializados, até por causa da competição também. Então você tem muita opção hoje de compra, você pode trocar um produto de higiene por outro, né? E você não pode trocar um produto arroz, por exemplo, né? Você pode até substituir por algum outro, mas é complicado para fazer essa substituição. Os industrializados é mais fácil. Então, a tendência é não ter esses aumentos, mesmo precisando ter, é mais fácil segurar o aumento dos produtos industrializados. Então, nos outros grupos, você não percebe tanto esse impacto. Tanto é que os produtos de limpeza foram os únicos que abaixaram de preço esse mês, né? Ainda que tenha sido uma queda ali um pouco tímida, de 1,2% no mês, mas foi o único grupo que abaixou. Diferente da alimentação, dos hortifruti, da carne e até mesmo dos produtos de higiene pessoal, que aumentaram um pouquinho. Um produto também que é muito comentado e que as pessoas sentem muito porque ele chama atenção na hora da compra é a carne. A gente teve aí no último mês um aumento ali de 1,42%, um aumento baixo também, sendo a carne bovina a maior responsável aí por puxar esse aumento de preços. Por que a carne ela vem aumentando durante esse ano também? A carne já é um produto que sempre aumenta. Assim, se você pegar o histórico da cesta básica, você vai notar isso não só esse ano, como quase em todos os anos. Então existe um aumento mesmo da carne, é um que pesa bastante, o consumidor reclama muito do aumento da carne. Várias vezes você percebe que ele está puxando a cesta básica para cima, né? É quase que um vilão sistêmico aí da cesta básica, então não nos surpreende muito. Então isso acontece muito, porque a carne também tem muitas características que favorecem isso, né? Você tem, por exemplo, a questão de você poder controlar a oferta de carne, né? Você pode abater, pode segurar para abater o boi, né? A carne em si, né? Isso pode fazer com que haja distorções se você quiser meio que segurar esse mercado, fazer com que valorize.
Outros produtos perecíveis não dá tanto para fazer isso, né? Então a carne tem essas características. O que surpreende na alimentação mesmo são aqueles que eu falei, que não é típico, né? Então se você considerasse que a alimentação estivesse dentro da normalidade e só a carne subindo, seria um ano normal para nós, não estaria surpreendendo nem um pouco. Em relação aos hortifrutigranjeiros mesmo, pegando ali a inflação oficial do IBGE, a inflação nacional, o IPCA, a gente vê que o tomate teve uma das maiores altas no mês de novembro. No país, subiu 18,45%. Mas, diferentemente, em Ponta Grossa teve a maior queda, foi o produto com a maior queda entre os 33 produtos básicos. Caiu 34%. Por que há essa diferença aí no comportamento do preço, considerando o macro nacional e só a cidade? Normalmente isso não acontece, a gente sempre percebe que o nosso índice está muito próximo do que acontece nacionalmente, sabe? Mas nos hortifruti não surpreende tanto, porque eles têm uma variabilidade no curto prazo muito maior do que tem qualquer outro produto, né? Eles dependem do clima, dependem da qualidade daquele produto que está chegando para o supermercado, e às vezes uma diferença em 3 dias, uma semana da cotação entre o nacional e o que a gente faz aqui, pode dar diferença sim, porque a variação é no curto prazo, né? E como eles sobem muito ou caem muito, então às vezes você tem numa semana um aumento de 30% no tomate e na outra você tem uma queda de 40% no mesmo produto. Então ele varia muito, sabe? Então é comum você dar essas notícias, o tomate, tanto é que virou muito discutido, né, na mídia também, o tomate, a batata, são os horti que acabam pegando a grande mídia, porque eles têm essa variabilidade e para nós não surpreende, mas às vezes 80% de aumento no produto no único mês, para o consumidor, é muito impactante e ele pode, de repente, tentar substituir. Então essa é a nossa função de mostrar isso. Então não nos surpreende, essa questão de um está subindo e outro está caindo, pode acontecer justamente pela essa diferença de dias no preço do produto oscilar ou para cima ou para baixo. Normalmente, e pelo que a gente tem visto durante todos esses anos, a gente é um bom indicador do que acontece no nacional. Então, se está caindo lá, está caindo aqui. Se está subindo lá, está subindo aqui. Esse foi realmente um produto, talvez um mês fora aí do que acontece normalmente. A gente sabe que não é possível prever o comportamento econômico, o comportamento de preços, justamente porque podem ter acontecimentos ali que mudam tudo de uma hora para outra. Mas considerando a tendência desse ano e esses motivos aí que forçaram esse encarecimento de preços, foi ele começar a se alimentar mais em casa, fazer mais compras, então junto ao auxílio emergencial ter mais gente comprando, que acaba forçando o preço para cima, a cotação do dólar que estava subindo e agora está começando a baixar, e a própria pandemia, né, que agora a gente já tem notícias aí de que a vacinação está próxima, então tudo pode começar a melhorar nos próximos meses. A tendência para o próximo ano deve ser ter um estouro de preços como esse, ou é possível que haja uma diminuição ou pelo menos uma estabilização de preços de produtos básicos? Veja, economia, uma das preocupações da economia é tentar prever o futuro, né? E o futuro é isso mesmo que você colocou muito bem. É impossível você ter certeza do que vai acontecer amanhã. Então a gente tem percepções, né, de tendências e se baseando nessas tendências a gente tenta criar um cenário, né? Como é um ano fora realmente de todas as expectativas, ninguém imaginava o que poderia acontecer esse ano e o que foi esse ano que está se encerrando, tudo quanto a todas as projeções que foram feitas foram perdidas, né? Porque saiu completamente fora da capacidade de previsão de qualquer analista, né? Então, esse cenário que a gente está desenhando é um cenário totalmente fora do que se previa. E a normalidade não é só bem-vinda, como é desejada, né? Então, o que tem que fazer, o que tem que acontecer para isso tudo voltar ao patamar que estava antes? São fatores que têm respostas e razões diferentes e que tem que caminhar na mesma linha. É aquilo que você falou. O dólar ele tem que ter essa tendência de queda para o ano que vem, né? Nós já estamos percebendo uma tendência de queda no curto prazo, mas pode ser que volte a aumentar. Por exemplo, dezembro é um mês que normalmente se subia muito o dólar.
porque você viajava para o exterior, você tinha uma demanda maior, principalmente para esse tipo de produto, né, de produto importado e tal. Então você tem uma tendência a aumentar mais o dólar no final do ano. Você veja que interessante, nós estávamos com dólar alto e agora está dando uma redução, totalmente fora do que se previa, né? Então, se essa tendência do dólar diminuir, e o dólar ele é muito também suscetível a questões de políticas também, né? Se você tem uma segurança maior de que a nossa moeda vai valorizar e que a economia está dentro do que se espera, a tendência é o dólar se acomodar mais, né? Você tem uma fuga de dólares quando você não confia muito nesse país. E um país como o nosso, né, muito suscetível às questões políticas também, então teve essa fuga de dólar, investimento do mundo inteiro sofreu, né? Das moedas internacionais, acho que o Brasil é que mais teve impacto. Então você voltar à normalidade é assim um sinal de um ano melhor do que foi esse para o ano que vem. E aí tem outras questões. Você teve uma mudança aí no hábito de consumo das famílias, né? O que pode quebrar essa mudança? Seria uma vacina, né? Porque se você não tem essa perspectiva de volta à normalidade, você vai continuar mantendo os teus hábitos atuais de consumo, e que são totalmente fora do que se esperava também, né? Muitos analistas dizem que não vai mudar totalmente, que muita gente agora está num novo estilo de vida, né? Você comprar no supermercado e não ir para o supermercado, comprar por um delivery, hoje é muito mais comum do que se era há um tempo atrás, né? Então, esses hábitos, alguns deles podem ser que permaneçam, e vai ter uma influência e um impacto nos preços futuros, né? A demanda vai depender também, de novo, da vacinação. Se você tiver uma melhora nas condições econômicas, na empregabilidade, e a gente vem com isso não só de agora como problema, mas já há um bom tempo o Brasil vem, né, com índices de desempregos altos, então isso também impacta no consumo interno. A demanda do exterior não se imagina que vai diminuir, até porque crescente a compra de produtos brasileiros no exterior, né? Você vê sempre, ano a ano, o Brasil produzindo cada vez mais para atender a demanda internacional, principalmente, né, dos alimentos, que a gente sabe que o Brasil é forte. Então, essas tendências aí, algumas delas vão permanecer, as outras pode ser que melhore. Como economista, eu tenho muito receio de fazer essas previsões, né? Porque basta qualquer desequilíbrio no curto prazo para fazer com que o dólar, que estava numa tendência de queda, volte a ter uma tendência de alta. Como o nosso patamar é muito alto, fica difícil de você imaginar esse cenário, sabe? Porque já a cotação já é muito alta do que se esperava, né? Nós tivemos isso em crises anteriores, o dólar a R$4, né? E hoje a gente já está quase que normal pensando em 6, né? Tudo bem que reduziu bastante nos últimos dias, mas é diferente o cenário que nós estamos desenhando do que era há um tempo atrás. Para normalizar, teria que ter vários fatores culminando para isso. E o dólar é um dos que, vamos dizer assim, é mais difícil de você prever, porque ele depende de muita coisa, né? Igual eu falei, uma questão política aí que aconteça no curto prazo, e não só internacional, externo também, que daí fica mais difícil de controlar, né? Você vai ter aí variações no dólar no curto prazo que podem desestabilizar qualquer tipo de previsão. Então o consumidor tem mesmo que preparar o bolso e estar preparado para continuar e se acostumar com esses preços um pouco mais altos, pelo menos por um período de tempo, né? O que está acontecendo, principalmente na cesta básica, a gente já vê uma normalização em alguns produtos. O próprio arroz e o óleo, que estavam subindo aí 8%, 7% ao mês, o que não se imaginava mesmo, agora está subindo também. Tudo bem, 2%, né? É um aumento, pesa, porque você está juntando todos esses aumentos mês a mês, está acumulando isso. Mas não se imagina que vai continuar nesse pique que estava antes, sabe? Não dá para imaginar um cenário tão pessimista assim, até pelo que você mesmo colocou. A previsão de que o ano que vem a gente esteja muito melhor do que foi 2020 por vários fatores, né? A gente já sabe um pouco mais sobre como a pandemia mexeu com o nosso dia a dia, né? E imagina-se que vai correr atrás de alguma solução
o mais rápido possível. Sabemos também que a própria vacinação não vai ser de um dia para o outro, né? Não vai ser a população inteira vacinada e a gente vai estar com o problema resolvido de um dia para o outro. Se isso fosse possível, a gente estaria mais feliz. Mas não acredito que vai acontecer isso. Vai ser gradual e dependendo de vários fatores. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço, né? Agradeço enormemente. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui, lembrando que a entrevista completa fica disponível na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no portal DC+. Você pode conferir mais informações também sobre a variação dos preços e os estudos que são feitos aqui na cidade no portal DC+, e na edição impressa do Diário dos Campos de amanhã. Até a próxima!